Hoje é um dia muito especial. A gente está começando hoje um novo curso, As Fases da Transição 2, O Mundo Depois. E aí hoje eu vou dar essa aula zero. Essa aula zero ela é aberta, né, para todo mundo. Aí depois a gente vai para o curso fechado com as aulas ali via Zoom. A gente vai compreender um pouco mais a fundo quem é Astar, além dos mitos e das canalizações também. Vamos aprofundar um pouquinho o papel espiritual dele, né, como consciência de comando e proteção e ordem no processo da transição planetária. Isso foi um pedido, né, das forças do Comando Astar devido à aproximação, né, do momento chave de divulgação extraterrestre. Então é um chamado direto, né, de preparação para isso. E muito mais isso no curso 1. Agora a gente está aprofundando ainda mais, né? E a gente vai continuar agora com O Mundo Depois. E não tem como a gente falar de transição planetária, das fases da transição, sobre tudo isso, sem a gente falar do Astar, né? Ou de Astar. E a gente não vai falar apenas dele, né? Apenas como um personagem mítico ali, né? Nem apenas como um nome que é muito conhecido, né? No meio da ufologia, de espiritualidade, autoconhecimento, né? Mensagens canalizadas. A gente vai compreender um pouco o princípio, né? A função e o papel que essa consciência representa dentro da transição planetária. Então, quando a Terra atravessa uma mudança tão grande, quem sustenta a ordem desse processo todo de um ponto de vista cósmico? Quem é? Porque uma transição planetária não é só um fenômeno humano, né? Ela envolve campos de consciência, alianças, funções, coordenações, né? Muito maiores do que a nossa mente humana linear consegue compreender. E é justamente aí onde o nosso queridíssimo Astar entra. Então, quando a gente fala de Astar, não se fala apenas de alguém que aparece ou envia mensagem. A gente fala de uma inteligência de comando vinculada à proteção do processo evolutivo da Terra. A gente está falando de um comando enorme, de um comando gigantesco. E por que uma transição planetária precisa desse tipo de auxílio? Isso é muito importante a gente entender, né? Porque algumas pessoas, né, imaginam a transição da Terra apenas como algo espontâneo, né? Como se bastasse o planeta elevar a frequência e tudo se resolve sozinho. Mas a Terra está atravessando um processo muito complexo, né? Onde consciências despertam, onde estruturas antigas ruem, onde forças de controle resistem, onde campos se reorganizam e a humanidade passa, né, por uma enorme instabilidade emocional, mental e energética. Ou não é? Ou vocês estão tudo de buenas, como diz o ditado? Não, né? A gente está passando por uma reorganização bem grande dentro da gente. Então, dentro dessa visão, uma transição desse porte não pode ser deixada ao acaso. E a gente vai precisar de ajuda. Do suporte com o monitoramento, com a proteção, com a contenção de danos em certos níveis, com apoio a almas em missão, com a coordenação entre diferentes grupos aliados, né? E a grande inteligência de timing, tempo correto ali, de tempo exato. E aí que o Asta entra com o princípio de ordem. A transição da Terra, né, não é apenas uma mudança vibracional difusa, é também uma operação de reorganização em múltiplos níveis. E dentro desse entendimento, o papel de Astar é justamente ajudar a sustentar essa travessia com ordem superior. E qual seria, além, né, afinal, o papel de Astar na libertação planetária? Antes de tudo, a gente precisa entender também o que é libertação.
Libertação planetária não significa apenas queda de estruturas externas. Não significa apenas fim de sistemas antigos. Não significa apenas revelação de segredos. A libertação verdadeira acontece quando o quê? Quando o controle perde a força, né? Quando a mentira ali perde um campo, quando a consciência desperta, quando a frequência da Terra sobe e a humanidade começa a sair do estado de aprisionamento vibracional, emocional, mental, espiritual também. Então, nessa visão, Ashtar não é somente, né, um agente de resgate externo. E o papel dele é mais profundo ainda. É sustentar esse campo de proteção, é auxiliar no avanço da verdade, é colaborar com a reorganização da consciência e grupos de serviço, e impedir, dentro do permitido pelas leis maiores, que certas forças destruam completamente o processo e o progresso da Terra. Então, a libertação planetária não é algo feito de fora para dentro, contra o livre-arbítrio humano. Isso tem que ficar bem claro também, tá? Não pode ser dessa forma. E mesmo dentro da visão de auxílio estelar, né, a humanidade precisa participar do próprio processo. Então, Ashtar não salva a Terra no lugar da humanidade. Ele atua nesse entendimento aqui como consciência de apoio, né? Coordenação e proteção para que a Terra possa atravessar o processo e para que os que escolheram a luz tenham campo para servir. Né? Essa é o quê? É uma lição adulta, né? Porque vai mostrar o quê? Que há auxílio, há proteção, há suporte, mas também há responsabilidade humana. Né? Ele representa a ordem no meio da transição. Por quê? Bom, em tempos de mudança profunda, se produzem o quê? Muita confusão, muito ruído, muito medo, muita instabilidade. Né? Máscaras caindo, sistemas ruindo e forças densas tentando prolongar domínio. E nesse cenário, a consciência humana facilmente, né, entra em desorganização ali, porque ela perde a base que ela achava que era uma base ali bacana. Então, a presença de uma inteligência ligada ao comando, à proteção e à coordenação se torna profundamente simbólica, né, e muito funcional. E aí o Ashtar vai representar também uma firmeza sem violência, uma direção sem nenhum tipo de tirania, uma autoridade sem um ego, uma proteção sem um aprisionamento e um serviço ali organizado a favor da vida. Por isso que espiritualmente muitas almas sentem no nome Ashtar, né? Não apenas curiosidade, mas uma vibração de disciplina, coragem, ordem e foco. E tudo isso faz muito sentido. Vocês estão conseguindo ouvir direito? Tem algumas pessoas falando que está travando. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá me vendo bem, sem travas? Ou, sim, né? Vamos ver em outra rede. Tá dando para entender? Onde que tá normal, dá um joinha. Perfeito. Tá. Posso seguir? Tá sendo compreensível para todo mundo? Tá. Joia. Seguindo, né? Porque também é importante a gente entender que não haverá libertação planetária sustentada apenas por boas intenções soltas, né? Vai ser necessário muito alinhamento, muito discernimento, muita estratégia e, claro, capacidade de manter o eixo em meio à turbulência. Então, a transição não será sustentada apenas por sensibilidade, ela também vai exigir o quê? Comando interior. E o papel do Ashtar na transição e libertação planetária é sustentar a ordem, proteção, alinhamento, coordenação superior a favor e em favor, no caso, da travessia da Terra para uma outra faixa.
né? Servindo também à revelação e à reorganização e à libertação gradual da consciência humana. Isso vai incluir o quê? Também proteção de rotas de serviço, apoio à transição em várias frentes, né? Sustentação de campos de auxílio, colaboração com consciências encarnadas em missão e, de novo, a presença firme diante das forças que tentam prolongar o velho domínio, porque vai ter essa briga ainda. Mas tudo isso sempre dentro de uma lógica maior, não substituindo a humanidade, mas ajudando a humanidade a atravessar o processo. Isso é muito importante, tá? Vocês precisam entender, filhos, que nesse processo de transição, a responsabilidade maior vai ser exigida, vai ser puxada de nós. E vocês prestem atenção no que eu estou falando. Vocês vão começar a ver muita gente que por muito tempo disseram que estavam a serviço da luz, sustentando a luz, começando a chutar o balde, porque vai chegar num ponto que elas vão ter que lidar com os processos delas e abandonar alguns costumes e velhas maneiras, e elas não vão querer. Elas não vão querer. E vão procurar alguém para acusar, porque simplesmente elas não querem fazer o trabalho de ajuste interno. E tudo bem se você não quiser. A lei nesse planeta e nesse sistema, especialmente na fase de transição, vai ser muito respeitada. A nossa função aqui do comando é trazer instruções, é trazer orientações, é trazer uma guiança, é mostrar, né, alguns pontos importantes para serem trabalhados para que se sustente a energia que está a caminho e vai pegar todo mundo. Vai chamar todo mundo à responsabilidade. Essa é a nossa função aqui, é a minha função também, é mostrar esses pontos. Ah, mas eu não quero, porque fazer isso vai me fazer, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa, eu vou ter que sair de uma zona. Eu não quero porque eu não vou me ferir. Joia, você não precisa fazer. Só que você não pode sair culpando ninguém pelas tuas, né, pelos teus infortúnios. Porque isso vai acuar todo mundo ali para a gente olhar para a nossa própria sombra. E o Astar, ele vai vir com toda essa força e frota desse jeito. Então não esperem que o processo de transição planetária também, que a presença do Astar também, seja algo, que lindo, flores. Não, vai ser chocante. Que vai mexer com todas as estruturas. E em se falando de Astar, ou Astacheran, né, em sânscrito significa, né, o sol que mais brilha, que traz uma luz grandiosa. Que a gente, na verdade, que a humanidade precisa de um modo geral, né? Astar é um mestre espiritual, comandante da frota galáctica, né? Ali, e comandante de um grupo dentro dessa frota galáctica também chamado de Comando Astar, que é tipo um policiamento, né? Ali na Terra. E ele auxilia a Terra desde que a Terra ainda estava sendo formada. E ele foi um dos responsáveis pela unificação das federações em Alpha Centauri, em Sirius, quando o pau estava comendo lá em época de guerra, né? Tornando ali possível a unificação de diversas representações galácticas setoriais pelo poder do amor e da fraternidade universal. Né? Ele faz parte das altas esferas, né, do universo, né? E tem origem ali em Alpha Centauri. E para falar dele também, né, para falar de Astar, a gente não pode falar dele sem deixar de falar da Federação Galáctica como um todo ali, né, que é uma união, né, de seres avançados de diversas civilizações, né, comprometidos ali com a paz e evolução espiritual do universo como um todo, né, onde o comandante Astar é uma das figuras centrais ali, né, conhecida, né, por sua grande missão de reorganizar toda a galáxia ali. E o comando Astar, né, foi criado como uma subdivisão dentro da federação. Uma espécie de policiamento galáctico, né? Que busca manter ali a ordem, né, e supervisionar a evolução da Terra, e isso é liderado também por Astar. A missão principal do Comando Astar, né, é garantir a transição planetária segura, né, para que a Terra possa alcançar novos estados de consciência ali,
alinhados com as frequências da quinta dimensão. Então, para Astar, a Terra, né, é um planeta especial, um potencial incrível para crescimento e evolução. Tá? Então, ele tem um carinho especial pelo planeta também porque tem muitos seres do comando que fazem parte do grupo dele que estão aqui encarnados. E uma das primeiras comunicações de Astar com a Terra foi ali por volta da década de 50, né, quando ele entrou em contato com um certo engenheiro aeronáutico ali, né, que era muito entusiasta dos fenômenos extraterrestres, né? Então, aí ele começou a entrar em contato ali, não por acaso esse engenheiro, né, chamado de Van Tassel, também é um dos grandes comandantes ali da frota, né, de Astar. Também quando aqueles eventos, né, significativos ali da crise de mísseis em Cuba, né, em 62, também, Astar também ali desativaram várias ogivas nucleares ali, e especialmente quando as primeiras ogivas nucleares foram detonadas na Segunda Grande Guerra, né? Aí o Astar já começou a se aproximar ali, opa, vocês não podem brincar com isso não. Porque além também de professor e protetor, né, ele é um grande diplomata, né, e traz uma grande sabedoria cósmica ali com ele. E os ensinamentos dele são sempre fundamentados ali na interconexão de todos os seres e no poder do amor e da fraternidade. Ele também prega a importância da meditação, do autocuidado, né, e do serviço aos outros, como formas de elevar a consciência. Então, ele também enfatiza a necessidade de manter o equilíbrio ecológico da Terra, né, e a de viver em harmonia com todos os seres vivos. E essa filosofia dele também é baseada em princípios de amor incondicional, compaixão, perdão e unidade, né? Ele ensina que cada ser, né, cada indivíduo ali tem um papel crucial na cocriação de uma realidade mais elevada, né? E que essa transformação depende do seu querer também. É por isso que eles estão chamando a gente, né, para que a gente assuma esse compromisso, para que a gente assuma essa responsabilidade, para que eles possam trazer para nós mais, digamos, tarefas. Às vezes você quer, eu queria conhecer a nave do Astar, eu queria entrar dentro de uma nave do comando, tá, mas você está fazendo o básico, né? Como é que você tá? Como é que você tá, minha filha? Né? Como é que você tá, meu filho? Você está fazendo o básico desse autocuidado? Você está cuidando de você? Você está olhando para você, para o teu corpo, para a tua mente, para o teu coração? Você está cuidando dessa antena? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, ele já esteve aqui, né, fisicamente falando, né? Ele deixou a parte mais densa aqui da Terra cerca de 25, 26 mil anos atrás, né? E ele é Osíris, né? Osíris lá do Antigo Egito. E traz essa força, né, também do Deus Osíris, porque é ele mesmo. É um raio do Arcanjo Miguel, né? Eu já falei isso várias vezes, mas não custa estar falando, porque tem muitas pessoas que não sabem disso, e vão chegando, né? Apesar de algumas pessoas do meio espiritualista falar que não, mas eu reafirmo que sim, ele é um raio da consciência do Arcanjo Miguel em uma dimensão mais baixa, enquanto Miguel está da 13ª para cima, o Astar atua muito ali entre a quinta e a sexta dimensões. E no início da década de 90, né, houve uma campanha contra o Astar ali, né, devido à aproximação dele da Terra, né, as forças não positivas começaram a bolar um plano para tentar desacreditar ele, né, e a força da frota que começaria a chegar. E aí começou-se o quê? No início da década de 90. Vários canais, vários canalizadores que canalizavam o Comando Astar, as frotas estelares, começaram a receber ataques de energia escalar, né, de energia direcionada, através de antenas de rádio, TV e etc. E essas infiltrações nas mentes dessas pessoas começaram a ativar um certo gatilho na mente delas,
para que onde elas ouvissem o nome Astar ou o comando Astar, elas negativassem, elas surtassem, elas se aborrecessem, isso é mentira, e elas entrassem, né, em negação. Isso pegou muitos canalizadores sérios daquela época ali, né, e acabaram que perderam-se ali, né, muitos trabalhos bacanas que estavam começando a ser desenvolvidos e muitos canais que estavam, na verdade, também em preparação para trazer mais informações do comando à medida que, né, as décadas fossem passando e a gente chegasse onde a gente chegou agora, nessa fase de transição bem interessante. Né? Alguém perguntou, sim, eu acho que é um fractal do Miguel ali, tá? E ele vai assumir, né, a mídia e todos os satélites em um determinado momento e transmitir a mensagem dele simultaneamente ali no mundo inteiro quando isso for apropriado, tá? Ele tem uma alma gêmea chamada Astara, né? Foi ela quem trouxe os mistérios da deusa para o planeta também, né? Uma das grandes missionárias que auxiliou no trazer, né, desse poder do sagrado feminino para a Terra, tá? Ela também, essa alma gêmea dele, chamada de Astara, também é chamada, conhecida em outras frentes como Astarte, como Asterote, como Axera, como Haste, né? Afrodite, né? Vênus, né? E mesmo Ísis, tá? Então, após, né, o evento cósmico que eu falei bastante no curso 1, né? No primeiro curso, As Fases da Transição, depois de certos acontecimentos, é que ele vai assumir a mídia, né, completamente ali, transmitir sua mensagem simultaneamente através de rádio e TV no mundo inteiro, tá? E a gente está onde? A gente está no momento de preparação para isso, tá? É para isso que a gente está sendo preparado agora. No momento das aparições em massa, né, das frotas estelares, muitas pessoas também, né, vão começar a serem arrebatadas ali para as naves, conforme muitas profecias. Inclusive, os irmãos nossos evangélicos, né, falam disso, falam do arrebatamento, né, que muitas pessoas vão ser arrebatadas para o céu, etc. Na verdade, um monte de abdução positiva, né, das frotas do comando, levando muitas dessas pessoas e tirando elas de certas zonas onde possa haver alguma atividade sísmica ali mais delicada ou alguma coisa do tipo. As forças do comando Astar vão atuar muito assim, tá? Em um determinado momento ali, tá? O primeiro contato oficial, né? É importante a gente sempre reforçar, tá? Vão ser com quem? Com os pleiadianos, com os nossos familiares da Terra interna, de Agartha, porque se parecem muito com a gente. É o Astar também que está coordenando isso, né? Aí, posteriormente, a gente tem os arcturianos, os andromedanos, os sirianos e as demais raças que têm uma aparência, né? Digamos assim, mais exótica, mais diferente. Algumas pessoas, no momento de mais delicado da transição, elas vão ser levadas, né? Elas vão ser pegas ali, tiradas de certas zonas de risco ali, que pessoas essas que não mereçam, digamos assim, que não tenham karma, enfim, que não tenham vínculo, ou que não tenham que passar por aquela situação ali, né? Elas vão ser levadas para um determinado planeta no sistema estelar das Pleiades chamado Taigoda, tá? E vão ficar lá um período ali de uns 10, 12 anos de realinhamento para depois voltarem para a Terra também em corpo físico, tá? Mas isso é um evento que vai ocorrer um pouquinho ali na frente, tá? Vai ser bem no ápice da transição ali, quando a Terra estiver passando por algumas agitações mais físicas delicadas. Nevinha, relataram aqui que ao ler o seu livro As Fases da Transição, sentem um sintoma físico de cansaço e sono. Como é que você pode explicar esse fenômeno? Tá, recapitulando, tá? Quando isso acontece, inclusive uma pergunta semelhante surgiu na aula recente. Foi um. Quando vocês estão assistindo uma aula, seja minha ou de algum outra instrutor, ou lendo um livro, e vocês sentem um sono ali, geralmente isso é o quê? Os mentores, eles te aplicam tipo um anestésico para desacelerar o teu mental, para que aqueles comandos, códigos, pérolas de energia possam adentrar no teu sistema, passar pelo teu, né, aqui coronário, descer, sem ficarem basicamente emaranhados,
na atividade mental exacerbada. Então, dão um sossega-leão, você fica meio assim, aí a força pode descer e atuar, né? Geralmente, em, né, muitos casos, na grande maioria das vezes, é isso, tá? É tipo, se aquieta para que a energia desça. Ah, né, mas acabei que eu perdi. Não, não perdeu. O comando tá ali, a força desceu, você captou a energia, e em algum momento ou outro você vai conseguir ler o conteúdo linearmente falando, com a tua mente linear mais humana. Mas o conteúdo, a energia, o código, o mantra que você tinha que pegar ali, no teu sistema foi pego. Você conseguiu pegar. Quando não é esse caso da pessoa adormecer, porque os mentores te adormecem para você captar, que a maioria das vezes é isso, a mínima porcentagem, quando isso acontece, às vezes é a autossabotagem da pessoa. Às vezes ela deu abertura a uma força espiritual não positiva ou negativa de alguma forma, ou ela está se sabotando para ela não receber o conteúdo, para ela não entender. É importante a gente falar também um pouco sobre o transcendental, da parte de vida do Astar e de planeta raiz. Quando ele, Astar, começou a entrar em contato com muitos médiums ali, acho que na Alemanha, na década de 50 ali, ele disse que vinha de Alpha Centauri, né, de um determinado planeta chamado Metária ou Matária. É da onde ele veio. Eles entendem, Astar, o nome da Terra para eles é Shan. Por isso que em algumas mensagens do que eu trago deles, vocês veem ele mencionando a Terra como Shan. É como eles reconhecem e têm como tradução ali o nome do planeta. E Matária ou Metária, o nome do planeta, né, é um sistema que lá você tem corpo físico. Ele tem um corpo físico lá. Não é como o corpo físico da Terra, né, bem mais sutil. Né? E muitos de nós vamos para lá quando a gente sai do corpo. Né? Porque é onde muitas grandes reuniões do Comando Astar costumam acontecer. Ali é um corpo de quinta dimensão, mas ainda é um corpo físico meio fluídico, não tão denso quanto o nosso. E Matária ali é um planeta, né, ali com muitas ilhas, né? A maior parte da superfície é coberta por água, né? Ali, semelhante à Terra também. Então, eles estão num nível de vibração ali semelhante aos venusianos, né? Ao povo de Vênus ali. Tem espírito da natureza lá também, tá? Mas lá não tem clima de tempestade, devido à perfeita harmonia que tem lá, tá? E é lindo lá. É lindo, tá? Lindo demais. A humanidade deles ali, a população é de cerca de 3,5, 3,6 bilhões de habitantes. E cerca de 5 milhões ali, né, se dedicam a viagens espaciais, tá? E atuam se preparando para serem comandantes e, sabe? E muitos de nós vamos lá, né? Porque a gente aprende muita coisa lá também. E muitos de nós, né, tem raiz lá também, no sistema estelar de Alpha Centauri. Não necessariamente em Matária, né, ali com os matarianos ou santinianos, como eles são chamados também, mas a gente tem muitos amigos lá também. O que um planeta como Metária, que está tão harmonioso, tem a evoluir, a aprender, a superar? Muitos deles, né, também ainda estão em processo, daqueles que estão ali, de cura de traumas das guerras estelares. De processos de guerras estelares ali. Como isso se manifesta na vida Muito deles? trabalho, meditação, serviço, trabalho, sabe? Sintonia com as forças ainda superiores. Semelhante. Então, eles sentem dor. Não é dor, mas são processos que eles ainda consideram necessários a serem curados e trabalhados. Inclusive, muitos deles choram ainda em processos ali, né? Mas nem se compara com o que a gente passa aqui na Terra, é uma outra coisa. Né? Nevinha, as pessoas que forem para Taigoda estarão ascensionadas? Estarão no processo vão se preparar para. E quem ficar aqui vai poder também ascensionar aqui? Sim, sim. Uhum. Aí, em Metária, né, foi onde Astar começou todos os treinamentos dele, né, para a grande missão que foi confiada aí por Jesus. Então, Astar é como se ele fosse um super policial, né, com uma alta capacidade mental, emocional e espiritual. Ele tem grande agilidade e capacidade estratégica, né? Ele participou ativamente de guerras galácticas, auxiliando nas resoluções de conflitos, né?
pouquíssimas encarnações em ambientes mais físicos, né? A maioria no sistema de Alpha Centauri mesmo, tá? E também teve nas Pleiades, também teve em Aldebaran, tá? Por exemplo, e também em Capela, na constelação do Cocheiro. O comandante Astacheran, né, representa literalmente a energia crística do Arcanjo Miguel, né, das dimensões, aqui nas dimensões mais baixas. Lindo, né? E é um grande poder, tá? E ele ascensionou há cerca de 2 milhões de anos em Alpha Centauri, como grande mestre, e se unificou, né, a sua fonte eu sou. Tá? Foi um dos responsáveis, né, pela unificação, como eu falei, de federações ali. E ele e o grupo dele ajuda na organização de relações políticas e psíquicas dos federados encarnados na Terra, né, em seus trabalhos de canalizações e despertar da consciência. Uma das principais bases de Ashtar, né, fica ali no Oriente Médio, em Jerusalém e no Iêmen, lá na Ásia. Ele teve cerca de 6.119 vidas em ambiente físico. É um grande general, foi convocado para aquela Guerra de Orion, tão representada no filme Star Wars. E ele foi consagrado general luminoso da galáxia. E ele tem, um dos desafios dele é auxiliar no processo de resgate da Terra, de limpeza da Terra, para que ele possa acessar outras dimensões ainda mais diferentes, né? Como assim, é como se fosse a moeda de troca dele. Então, vou trabalhar aqui que eu quero conhecer as coisas ali, né? Para ele ter essas permissões também. E muitos dos soldados dele, né, estão encarnados aqui na Terra, muitos são vocês, né, encarnados aqui na Terra. Ele é uma espécie de procurador também do Arcanjo Miguel de Jesus. Então, sabe a nave que guiou, né, os 3 reis magos até Jesus? Era a nave de Jerusalém. Guiada por quem? Por Ashtar. Foi Ashtar que trouxe Jesus para a encarnação na Terra. Existem 2 grandes comandantes estelares que passaram pela Terra e que fazem parte da grande frota de Ashtar. São comandantes do comando Ashtar também, que fazem parte ali da frota dele, né? Serapis Bey e Babaji. Tá? Serapis Bey é o mestre ascensionado da sabedoria antiga ali, né? Conhecido por sua compaixão, amor, força ascensional, né? O Shohan, o mestre do 4º raio da grande fraternidade branca, né? E Babaji, né? Ali. Já ouviram falar nele? Lá da Índia. Um grande comandante estelar também das frotas ali. Ashtar também, gente, ele é conselheiro em cerca de 19, 20 galáxias coordenadas por Jesus. Imagina a potência do homem. E um dos principais, como eu falei, né, um dos principais vórtices que ele cuida, gerencia, é no Oriente Médio e no Iêmen, na Ásia. E esse vórtice, especialmente do Iêmen, né, começou a expandir consideravelmente ali, mais ou menos em março de 2025. Né? E coincidentemente também uma grande estátua, né, de Ashtar foi encontrada por, né, ali, como é que chama aqueles arqueólogos, né? Isso. Foi encontradas por arqueólogos ali, bem na época dessa grande expansão daquele portal lá no Iêmen. Uma estátua dele como Isis, mas com conexões galácticas ali. Qual o nível de evolução do planeta Taigoda? Ele é um planeta hospital também, né? Então a gente pode colocar ali como 5ª e 6ª dimensão também. Uhum. Perguntaram se você lembra, Nevinha, de outras encarnações suas com Ashtar. Lá no Egito Antigo, né? E o resto lá em cima. Né? Lá em cima. Vai soar engraçado. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Né? Não sei se eu falo. Não sei se Ai, mulher, fala. Em um determinado momento da história, lá atrás, digamos, que eu tenha sido uma ave do Ashtar. Tá? Digamos. Dentro desse projeto que a Ashtar coordena, qual categoria e qual o papel do Semente das Estrelas
junto com seus integrantes da egrégora nesse movimento? Sustentar a força da unificação, né? Da diplomacia, da ética, da verdade e da fraternidade. Por isso eu tenho sido tão chata nos últimos tempos, né? E eu sei, naturalmente também, que às vezes eu falar certos assuntos e ficar repetindo certos assuntos, isso incomoda. Mas é para incomodar mesmo, tá? Para quê? Para que a gente faça, né, o rearranjo que a gente tem que fazer. Nevinha, perguntaram se Astar é um ser individual ou ele representa um conjunto de seres. Nós vamos falar disso nesse tópico que eu acabei de abrir. É importante também a gente explicar que existem vários Astar, ou a gente chama também de Astares, né? Mas só existe um Astacheran, o primeiro Astacheran, como eu já falei, que lidera o comando dentro da federação, né? Conhecido também como comando Astar ali. Então, dentro desse comando, os seres que trabalham sob sua orientação se identificam muitas vezes em suas mensagens como de Astar ou Astares. Isso pode explicar a confusão, porque muitas pessoas sentem, ao lerem as mensagens enviadas pelo comando Astar ou pelo próprio Astar, onde notam certa diferença na forma da comunicação. Porque às vezes é um representante de, certificado de, é uma falange, né? Assim como tem o primeiro Pai João de Aruanda, tem o primeiro Exu Tranca-Ruas e tem a falange daqueles que são certificados a atuarem em nome da empresa, digamos assim, né? Ah, eu sou a representante da empresa tal. Então, tem vários que chegam em nome de Astar, que trazem a mensagem dele, mas que não são propriamente ele, tá? Atualmente, existem 16 canais médiums na Terra, 16, recebendo mensagens diretas de Astar, tá? Enquanto outros 20 canais, mais ou menos, estão em fase de preparação. Desses 16 canais, né, ali, genuínos, diretos de transmissão dele, 2 são fractais diretos dele na Terra encarnados. Tá? Então, Astacheran é quem está hoje na linha de frente a proteger e auxiliar na libertação planetária. E foi confiada a ele essa missão ali por N fatores. Uma, né, porque ele ama todos aqueles que estão aqui, né? Outro, porque ele quer auxiliar mesmo, de verdade, isso é o trabalho dele ali, né? Enfim, é ele, Astar é todo esse conjunto de processo de libertação planetária, não só aqui da Terra em si, mas de vários outros sistemas. Ele ama fazer isso, né? Ele ama libertar planetas e auxiliar na libertação de situações como essa que a gente está vivendo. E aí ele e a frota dele estão encarregados, né, de impedir qualquer tentativa de uma terceira guerra mundial ou de detonação nuclear que venha acabar com a espécie humana. Isso não vai acontecer. Qual a idade de Astar, Neva? Mais ou menos 12 bilhões de anos terrestres. Ele é quase tão antigo quanto o nosso universo, né? E ele está presente em nosso sistema solar desde a fundação, há cerca de 6, 7 bilhões de anos atrás ali. Tá? E ele está no nível já de mestre ascensionado. Já com relação à característica física dele, né, diferente de muitas fotos que existem hoje na internet, né, aí, no plano astral, Astacheran gosta de se manifestar com uma aparência bem jovial, aparentando ali 17, 18 anos. Geralmente. Tá? Os cabelos castanhos claros ali, às vezes um pouquinho mais louro, entre 2,30 metros e 2,5 metros de altura. Ele é bem alto, né? E o olho é bem grande. Já tive a oportunidade de ver mesmo ele. Olha o tamanho dos olhos. Uma vez, das primeiras mensagens que eu fui canalizar dele, meu Jesus, eu senti uma presença muito forte, uma coisa enorme assim, né? E aqui eu comecei a me tremer inteiro. Foi lá em Bauru na época. Eu olhei assim, não, foi desse lado. Eu olhei à direita, tinha 2 olhão assim, materializado, olhando para mim. Materializado. Eu tremia, né, do susto na hora ali, e aqueles olhão azul assim, olhando, tipo do Pai Santa Branco, só que era mais ou menos desse tamanho. Pá, aqueles negócios, eu fiquei assim, travado, olhando. E eu só lembro da mensagem dele, foi concentre na mensagem. Tipo,
Me esqueça. Me esqueça. Concentre na mensagem. Mas como é que eu vou concentrar na mensagem com um negócio desse tamanho, né? Bem desproporcional ao que eu tô acostumado, né? Era desse tamanho, era um negócio desse tamanho. Cada olho era desse tamanho. Assim. Com íris, Tudo. É um humanoide? Só que parecia meio uma galáxia, assim, mas era uma vibração, um brilho azul, assim, né? E era assim, meio não era assim, né? Como a gente, era mais ou menos como o olho do Pai Seta Branca, meio inclinadinho, assim, ó. Né? É igual aos vídeos que a gente coloca, que o Davi coloca na edição, só que gigante, assim, materializado. Eu olhei assim, eu fiquei passado. Falei, meu Deus, se o olho dele é desse tamanho, imagina o tamanho dele mesmo, né? Enfim. Se parte de algumas pessoas serão levadas para Taigoda, como que a gente vai auxiliar aqui na superfície se a gente não estiver aqui? Se a gente não auxilia, vai ter alguém que vai. Então, o importante neste momento é você estar a serviço. Não importa como. Vai para Taigoda, vai ficar aqui. Não importa. Ô, gente, turma, eu fico. O que é para fazer? Né? A preparação da maioria de vocês é para que vocês vão para Taigoda, se fortalecem, se limpam completamente de dores, de traumas, de miasma, de chip, de tudo, e volta para a segunda e terceira onda. Porque vão ser 3 ondas do processo ascensional. 1, 2, 3. Vão. Esse preparativo que eu estou tentando com vocês há 15 anos é que vocês vão na primeira. Vão, se reorganizam ali, voltam para auxiliar na segunda e na terceira. Então, eu estou tentando preparar os senhores e as senhoras para a primeira onda. Taigoda. Isso, Taigoda. Comando, recentemente, né, me trouxe uma mensagem, acredito que a maioria de vocês devem ter visto em algum momento, né, sobre o plano da chegada, né? Então, eles falaram nessa mensagem deles, né, que vou abrir aspas aqui, tá? Como dissemos, nossa nave-mãe principal tem 6 vezes o tamanho de Júpiter. Iremos estacioná-la um pouco antes do cinturão de Kuiper. Para quem não sabe o que é o cinturão de Kuiper, é um cinturão de asteroides, né, que fica após o sistema solar. Tipo, ali tem um sistema solar e tá aqui, cinturão de asteroide que fica ali circulando o sistema solar. Estacionaremos um pouco antes, né, do cinturão de Kuiper, né, e enviaremos uma nave-mãe menor, 3 vezes o tamanho da sua lua local, para dentro do sistema solar. A nossa nave-mãe secundária, a princípio, né, ficará, a princípio, a 120 milhões de quilômetros da Terra, um pouco antes do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros. Obviamente, devido ao pequeno tamanho, se comparado ao Sol, ficará invisível ao olho nu e encoberta pelo brilho solar. Posteriormente, seremos autorizados a aproximar de 120 milhões de quilômetros para 120 mil quilômetros, bem mais perto do que da sua lua local, que está localizada a cerca de 380 quilômetros. Essa é a mensagem do Comando Astar, né, a mensagem é o plano da chegada. Ali vocês vão, né, poder ver ali, entender sobre todo esse plano da chegada. Tem imagens lá também, tem imagem de como é que é a nave, ela é uma nave tipo uma gota, né, prateada, lindíssima. Então, recapitulando, né, a nave deles é enorme, 6 vezes o tamanho de Júpiter, né, e vai ficar estacionada um pouco antes do cinturão de Kuiper. Então, a gente tem aqui, digamos, o nosso Sol, né, e a gente tem aqui o cinturão de Kuiper, né, e aqui no meio todo o sistema solar, né, ela vai ficar aqui, ó, bem grande ali, estacionada antes do Sol, né, bem antes do Sol, lá, né, antes de praticamente de entrar no sistema solar. Aí eles vão enviar uma nave menor, né, bem menorzinha, na verdade, se comparando ao tamanho dela. Né? Essa nave menor, que vai ser mais ou menos 3 vezes o tamanho da nossa lua local, entra no nosso sistema solar, e aí vai ser uma coisa mais, né, mais ativa, digamos assim. Obviamente, isso vai causar algumas movimentações, né, magnéticas em todo o planeta. Recomendo que vocês vejam essa mensagem depois lá no site, que vai ficar bem, né, bem claro ali, ver as imagens, vocês vão entender muito melhor como é que funciona.